pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, estamos nas comemorações de um ano do M. Esse mês é um mês muito bacana para a gente, dia 8 de abril, cravado dia 8 de abril, nós comemoramos um ano, então estamos um ano no ar. Meu amigo de bancada, André Carvalho, um ano no ar, hein? Pô, a gente é uma marca legal, né? Sim, é difícil. É mais difícil ainda chegar em alto nível como chegamos. É verdade, um ano no ar. E muita gente contribuiu para a gente estarmos aqui um ano. Uma das pessoas que mais contribuiu quando a gente começou, lá quando a gente já estava embrionário, eu troquei ideia com o Paulinho, nosso convidado. Eu chamo de Paulinho porque é irmão, já conheço há 40 e tantos anos, sei lá, há muito tempo. A gente cresceu junto em Petrópolis, a gente é amigo há longa data. Mas nosso convidado é o Paulo Maximilian, sócio da Schaufin, eu não sei se eu vou falar tudo certinho, me corrige, Goldberg e Van Boeing, como é que fala isso, Paulinho? Isso. Van Boeing, advogados. Schaufin, Goldberg e Van Boeing, advogados associados. Muito obrigado. Não pode falar o nome errado, né? Não. Paulinho, ele é advogado, mestre em Direito, autor, palestrante, professor, tem passagens por várias instituições bem legais. Ele foi, por exemplo, e alguns ele já foi, professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, do curso de pós-graduação da UF, curso de especialização em Direito de Empresas da PUC, programa de Educação Executiva da FGV, pós-graduação em Contratos de Consumo e Atividade Financeira, palestrante da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, EFAM, curso de pós-graduação do IBMEC, curso de Banking da Fundação Getúlio Vargas, professor de graduação e pós-graduação da Estácio, membro da Comissão de Professores de Direito do Consumidor do Brasilcom, conselheiro suplente da CONDECOM, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB-RJ e membro da Comissão de Direito Bancário da OAB Federal, autor de vários livros, artigos e por aí vai. Tem especializações em Direito Civil, Direito Bancário, Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil, Contencioso Estratégico, Contencioso de Volume. Porra, fiquei até sem ar agora. Acabou a live, acabou o programa, acabou a gravação, Sandro. Acabou a gravação. Sandro, era só dizer que eu sou seu amigo que já estava bom, não precisava ótimo. Porra, e é amigo vascaíno, hein? Porra, apesar que ninguém é perfeito, então a gente tem que falar que é amigo vascaíno. O Paulinho é vascaíno, daqueles torcedores roxos, desde pequeno. Eu lembro do Paulinho pequenininho, lá com o uniforme completo, jogando bola, que, aliás, eu deixei registrado no programa de 29 de abril, que o Paulinho jogava muito, é um craque de bola. Não sei hoje em dia, porque já ficou mais velho, né? Mas o Paulinho jogava muito mesmo. Era cracaço, era daqueles que a gente disputava para ter no time. Eu já era meio perna de pau, né? Eu ficava meio na banheira ali na frente e tal, mas o Paulinho era disputado a tapa aí, era, cracaço no futebol. E, André, vamos começar o nosso momento YouTube, então, porque temos uma figuraça que é um grande amigo, um super profissional, sarrafo lá em cima e comemorações de um ano no programa. Então, vamos lá. Vamos no momento YouTube caprichado, hein, André? Vamos lá, sai um momento YouTube no capricho. Então, se você está chegando aqui, não está, para você começa a pertencer no nosso segundo ano de M, se você não chegou, não entrou em nenhum momento desse primeiro ciclo, pertença agora ao segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo. Faça a sua inscrição aqui. Ali no cantinho tem lá o logo do M, que você pode clicar neste logo, você faça a sua inscrição, acione o sino das notificações para você ser sempre avisado de quando teremos novos vídeos, novos conteúdos com pessoas como o nosso amigo Paulo e como tantas outras, como o Sandro mesmo diz, tornam-se novos amigos nessa grande família chamada M. Verdade. E vou aproveitar já para dar bem-vindo para quem nos acompanha sempre. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, vamos conversar. Paulinho, dia 29 de abril,
foi o nosso papo. O Paulinho, inclusive, depois sugeriu uma cacetada de gente para a gente chamar aqui também. Várias pessoas bacanas vieram por indicação do Paulinho. Então, muito bacana. A gente tem a maior honra ter você aqui um ano depois. A gente jamais, em tempo algum, estávamos pensando na longevidade do M. E o M está ganhando aí cada vez mais adeptos e a gente está muito contente. Então, assim, a pergunta inicial para a gente aquecer, Paulo, primeiro agradecer a força que você deu no início do M, agradecer a força que você sempre dá, sempre que eu te ligo e você tem sempre um bate-papo muito legal, você sempre tem alguém para indicar também, alguém para falar, uma sugestão, crítica, isso é muito legal, a gente é aberto muito a críticas e sugestões, a gente escuta muito isso, a gente tenta, dentro, né, do limite que a gente pode também, porque a gente tem um limite aqui complicado, porque todo mundo aqui tem suas atividades principais, então a ideia do M foi exatamente para tentar mitigar o efeito da pandemia, né, quando começou, e a gente reuniu um grupo de amigos e começou a bater papo. E estamos batendo papo até agora e esperamos que a pandemia passe e esse bate-papo continue, essa resenha continue. E, Paulinho, de lá para cá, de um ano para cá, aquele bate-papo nosso lá, que a gente ainda estava especulando, né, o que poderia acontecer, né, o que poderia, com a pandemia, a gente falou numa coisa muito interessante, que foi o home office. Isso me chamou muita atenção e foi uma das primeiras coisas que eu lembrei quando a gente combinou a sua participação agora nesse aniversário do M. Eu me lembro que a gente conversou o seguinte: o pessoal estava migrando para o home office em função, né, da tendência mundial, da transformação digital, da convergência digital e tal, e a gente não tinha leis bem definidas. Eu até estava preocupado, eu me lembro de ter comentado que eu estava preocupado porque a gente estava tendo aquele negócio de fazer essas reuniões via Zoom, via Skype, via Teams, e com a equipe, e a gente tinha o nosso horário normal, né, se estivéssemos até hoje, inclusive, se estivéssemos dentro da agência, né, presencial, é de 9 às 18. Né? Então, a gente tinha essa preocupação de, a partir das 18, antes das 9 e pós as 18, nem trocar mais e-mail. Exatamente com medo de ter uma complicação trabalhista no futuro, porque na época a gente ainda não estava com tantas informações como a gente tem hoje. Por exemplo, o funcionário aumentou a conta de luz da casa dele, né? Ele, de repente, teve que botar uma conexão melhor de internet, talvez tenha aumentado a conta de telefone. Tem uma série de gastos que gerou, né, com você ter ficado em casa, porque você ir para o escritório, você tem tudo preparado, montado para você, está lá tudo preparado. Em casa, algumas pessoas tiveram até que comprar cadeira, comprar mesa, comprar mesmo, sim, montar. Né? Bom, a minha pergunta inicial é essa: mudou muita coisa. E o home office, Paulinho, como é que você vê essa parte de home office? É perigoso, não é perigoso? Para quem ainda está achando que não, que isso aí vai passar e volta tudo para o normal. Mas e como é que fica essa galera que está trabalhando 100 horas? Eu, por exemplo, trabalho até às vezes 11 horas da noite e tal, e tento fazer com que os funcionários, os colaboradores, tenham horário certinho como seria o presencial. Estou certo? Estou errado? Por favor, me ajude. Sandro e André, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei a hora que as pessoas estão me assistindo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, mais uma vez, é um prazer. Acho que você foi bem humilde quando disse que não sonhava que o programa chegaria ao 2º ano. O programa é tão bacana que é claro que ele vai chegar ao 2º, 3º, 4º ano, 5º ano, e contem comigo sempre para participar e para sugerir pessoas, tá? Foi um prazer ter participado lá no começo e é um prazer estar participando agora de novo. Quando a gente conversou em abril de 2020, tudo ainda era muito nebuloso. A gente ainda estava naquela história do pico da doença daqui a 15 dias, e esses 15 dias nunca chegava, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Toda hora com notícias de que chegou a vacina, vai resolvendo, vai... Então, as coisas ainda estavam assim, caminhando, mas de forma que ninguém olhava para vamos mudar para o home office, vamos mudar para o teletrabalho, vamos mudar de forma mais definitiva. E agora, passado esse 1 ano,
acho que ninguém mais ainda está em transição. Ninguém mais está pensando, olha, eu acho que... Porque quem está pensando ainda já quebrou. Quebrou. As pessoas tiveram que se adaptar. Eu lembro que a gente falou também sobre como isso foi... nunca é bom, assim, falar da pandemia é bom, mas como tem efeitos benéficos, por exemplo, para o judiciário, que o judiciário não se informatizava, ele não caminhava, né? E, de repente, veio a pandemia, os tribunais ficaram fechados durante um tempo e tiveram que reabrir com teletrabalho. Mudou muito. Então, e o problema do home office, como você falou, ele se resolve com bom senso. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, trabalhe em casa e não more no trabalho. Porque quem não tem os seus limites de horário, né, ele acaba, em vez de ele dizer que está trabalhando em casa, ele diz que ele está morando no trabalho. Porque você acorda, anda para o computador. Fica até a hora que você não aguenta mais trabalhar, deita na cama. Acorda, volta para o computador. E isso não é saudável em hipótese alguma. O home office ele tem vários benefícios, né? As pessoas não precisam se locomover para o trabalho. Quem mora pertinho, quem vai de carro, aí é uma coisa. Mas a grande massa perde tempo no deslocamento, né? Não tem um deslocamento confortável e seguro. E hoje isso não precisa mais ser feito, né? Como você falou, surgiram novos gastos. Uma internet em casa, uma conta de luz aumentada. Mas, de outro lado, não tem o custo do transporte, não tem o custo de uma alimentação mais cara na rua. E tudo isso é negociado. Tudo sempre com o bom senso. Eu lembro que, no ano passado, falei para você que o bom senso ia ser a palavra que ia nortear essas negociações, porque a gente ainda estava naquelas preocupações de tem que pagar a escola, tem que pagar, vai ter desconto no aluguel, e se eu comprei uma passagem, a diária do hotel que eu contratei, a gente fala assim, olha, o bom senso ele vai ser a grande palavra, né, dessa pandemia, assim, de como a gente vai negociar, como a gente vai poder parcelar, dar desconto. Tem que ter muita empatia, tem que ter muito bom senso para poder fazer essas negociações todas. E para o home office não é diferente. É tudo combinado, de boa fé, com bom senso. Não sei se eu respondi no detalhe que você estava perguntando, mas de um lado você tem despesas e do outro você tem economias. Então, no final, as coisas se acertam. Agora, é muito claro que para algumas pessoas o home office é ótimo. Quem tem uma casa um pouco mais confortável, tem um computador bom em casa, né? Não mora com uma família muito grande. Agora, quem mora com um neném, com um cachorro, como é que você explica para o cachorro que você está trabalhando e fala, por favor, em horário comercial não late, né? Em horário comercial não vem me procurar para brincar. Como é que você faz? Então, é muito difícil. A gente tem que analisar também, de forma muito ponderada, qual é o ambiente de trabalho de cada pessoa. Não adianta criar um manual do home office e dizer para a pessoa que o ideal é ela ter um cômodo da casa só para ela, silencioso, arejado, iluminado, com boa internet, se a pessoa não tem condições para isso. Então, cada pessoa tem que ter a liberdade de conversar no seu trabalho, de explicar qual é o seu ambiente de trabalho. E, às vezes, essas pessoas que não têm um bom ambiente em casa, talvez sejam indicadas para serem as primeiras que retornem, né, ao trabalho presencial. Paulo, você falou que sim, já passou um ano e todos tiveram que se adaptar, quer queira ou quer não queira. Como é que foi essa adaptação para o judiciário? Você já falou que alguns instrumentos, algumas ferramentas eletrônicas passaram a ser usadas, até porque a cabeça do Poder Judiciário exigiu de vocês. Uma das questões, e assim, primeiro, como foi essa adaptação, e uma segunda questão mais pontual. Existe a possibilidade, aí deixa assim em aberto, de se responder, não é isso? Se quer presencial, se não quer presencial. Não tem uma questão dessa? Algumas ações... Sim, para os julgamentos e audiências. Isso. Primeiro, a adaptação e como é para você explicar para o cliente que, por exemplo, minha irmã teve uma questão jurídica para ser resolvida e eu já sabia disso. Só que ela revoltou-se com essa questão. E ela, isso não pode e tal, ganha esse tempo. Eu falei, mas é uma prerrogativa que foi apresentada. Isso vai ser resolvido ou vai continuar sendo
essa questão facultativa de presencial ou não? André, quem decide é o judiciário, não somos nós. Mas, Uhum. pelo que se vê, é um caminho sem volta. É uma facilidade enorme. O julgamento ele pode ser presencial, eu acho até óbvio que vai voltar a ser presencial um dia, quando isso for possível, para algumas situações, mas para tantas outras não há qualquer necessidade disso. E dos advogados, também não vejo assim, uma grande desvantagem. Eu tenho participado de alguns julgamentos. Deixa eu só explicar para vocês como é que tem funcionado hoje. Hoje a gente tem duas modalidades distintas de julgamento. A gente tem o chamado julgamento virtual. O julgamento virtual ele não é sequer transmitido. O julgamento virtual ele já acontecia nos tribunais superiores há algum tempo e ele agora começou a acontecer nos tribunais estaduais. E o julgamento virtual ele acontece da seguinte maneira: o desembargador relator ele profere o voto dele e lança no sistema, e os outros só acompanham ou divergem. Se eles acompanham, o julgamento está concluído. Se ele diverge, ele explica por que está divergindo, eles podem chegar no meio termo ou não. Se não chegar, ele sai do ambiente virtual e vai para o telepresencial. Então, se nenhuma das partes, nenhum dos advogados diz eu quero assistir o meu julgamento ou eu quero falar no meu julgamento, nas hipóteses em que comporta do advogado fazer uma sustentação oral, porque não são todos os julgamentos que permitem a sustentação oral. Se ele não fala nada, ele vai para o ambiente virtual. Se não for o ambiente virtual, é o ambiente telepresencial. Cada tribunal adota o seu sistema. Aqui no nosso Tribunal do Rio de Janeiro é o Teams. Você se inscreve, recebe o link, ou então vai direto na página do tribunal e tem o link da sessão. Você entra na sessão, você assiste o julgamento, como a gente está vendo agora. Várias caixinhas, cada desembargador falando, ele fala agora o julgamento do processo número tal, partes tais, advogado tal, o advogado tal vai falar. Abre a janelinha, você fala, todo mundo assiste, fica gravado. E aí eu pergunto, o que tem de ruim nisso? Antigamente, o advogado, para a gente que mora na capital, é uma coisa, é passar a tarde no fórum. Agora, e o advogado que mora em Campos, em Cabo Frio, em Macaé, em Búzios, né, no Acre, e quer ter um processo aqui no Rio, ele vai fazer o quê? Ele vinha de avião, chegava aqui, perdia tarde, às vezes o julgamento era suspenso, adiado, o cara tem que ir e voltar. É uma praticidade enorme. Para os próprios julgadores é às vezes mais fácil. Então, acho que quando o advogado no futuro quiser presencial, vai ter sessão presencial. Quando ele não fizer questão disso, a preferência vai ser sempre pelo virtual ou telepresencial, porque são mais rápidos e mais fáceis de acontecer. Mas aí eu volto àquela questão pontual. Como fica facultativo, e às vezes um advogado, não, eu quero que seja presencial e não está podendo, ele ganha tempo. Ou seja, sim, essa situação virou um ganho de tempo dentro do jogo jurídico. Você ganhar tempo faz parte do processo. Mas o cliente não entende isso. E como a gente está numa situação que é especial, como eu sempre falo, situações especiais demandam medidas especiais, e como você mesmo já falou, é um facilitador, não pode tirar essa questão de ser facultativo, já que vai virar um facilitador, porque evita o ganho de tempo e, às vezes, um cliente, uma demanda precisa ser resolvida e a justiça, você sabe, tem trocentos casos que estão ad infinitum e, às vezes, existem mutirões, é sempre informado, mutirões para tirar esses casos das varas jurídicas aí. E como é que pode fazer isso? Pode o juiz definir, olha só, não vai ser mais facultativo, vai ser virtual, até porque a justiça ande. André, cada tribunal tem o seu regimento interno, cada tribunal estadual, assim como os tribunais superiores, e cada tribunal tem os seus decretos dos seus presidentes, né, regulamentando essas situações excepcionais. Porque é óbvio que no regimento interno não tinha previsão ainda de pandemia, essas coisas. Então, tem essas
orientações. Tem estados que não facultam ao advogado querer o presencial. É telepresencial e pronto. E tem lugares que fica a cargo do relator. Eu tenho processos aqui no Rio e que a parte queria presencial e o processo está parado desde abril de 2020 até hoje, porque a desembargadora despachou que ela não vai comparecer pessoalmente enquanto não tiver condições, né? E que a Câmara dela não está se reunindo presencialmente, o processo está parado. E tem lugares em que a parte pede e o desembargador indefere porque diz que não há motivo nenhum e que ele entende que no julgamento telepresencial todos os direitos da parte estão resguardados. Ela vai falar, ela vai assistir e não tem motivo para isso. Agora, independentemente disso, se for uma questão de urgência, pode ter um efeito suspensivo, pode ter uma liminar, pode ter alguma coisa, e aí a parte, assim, se o magistrado percebe que uma das partes está pleiteando o julgamento presencial para ganhar tempo, para procrastinar, só para atrapalhar o regular andamento do processo, ele pode deferir um efeito suspensivo e determinar alguma medida para que as decisões judiciais sejam eficazes no tempo e não fique o processo parado durante um ano. Aí volta naquele conceito que você falou inicialmente, que é do bom senso. Boa, Exatamente. Tudo o juiz é o bom tem que senso. ser... O juiz, além de ser julgador da matéria de mérito, ele também é administrador, e a gente usa o termo presidente, né? O juiz é o presidente do processo, então ele tem que cuidar para que o processo ande no tempo razoável. Existe um princípio de direito processual que é da duração razoável do processo. E todo mundo já escutou falar, né, que processo justiça tardia não é justiça. Então, não adianta demorar e julgar bem daqui a 10 anos. Tem que julgar no tempo adequado. Sim. Então, para isso, o juiz tem que tomar esse cuidado. Bom, gente, deixa eu aproveitar aqui que deu uma paradinha, assim, aquele ponto de kill que a gente fala na edição, né, que é aquela pequena paradinha, para a gente tomar aquela água e chamar o nosso momento audiência, que o nosso momento audiência hoje está nervoso, entendeu? Está meio revolto, mas está legal também. Tem um momento bem interessante. Para quem não sabe ainda, o momento da audiência é aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você que está inscrito no canal. Né? Quem está inscrito no canal pode mandar a sua sugestão, pode mandar seu post, pode fazer a pergunta que quiser. A gente nem sempre responde, não. Tá? A gente aqui, inclusive, o combinado aqui é todo mundo ficar à vontade para comentar ou não o que a galera da audiência manda. Então, assim, começando, a gente já começa interessante. A gente começa aqui com a Cláudia. Ela manda para a gente o seguinte: bem-vindo ao Brasil. 40% a sua chance de abrir um restaurante e ele prosperar. 95% sua chance de cometer um crime e não ser pego. Apenas 5% dos crimes são solucionados. Suas chances de sucesso como criminoso são maiores do que como empreendedor. Caraca, gente, que porrada. Começamos numa porrada forte aí da Cláudia. Eu vi um vídeo uma vez dizendo que se o homem de valor tivesse a mesma coragem do homem sem caráter, estaríamos muito mais na frente. Rapaz, o negócio é porrada, foi muita pancada. Tem uma aqui engraçada que a Elisa manda, que é uma frase do Flávio Augusto. Ele bota o seguinte: uma das melhores estratégias para ganhar dinheiro é vender. Pô, bicho, tem cada frase que eu vou te falar. Os caras fazem uma frase bunda mole e só porque o cara é o cara acha que é uma frase bacana. Porra, eu acho essa frase, né, é o óbvio do óbvio, né? É impressionante, mas, enfim. Vamos lá. Gente, também tem uma coisa que me deu até uma... Vou até falar aqui, porque a gente tinha convidado o fundador, né, do Reclame Aqui, a gente estava conversando com ele para vir aqui dar a entrevista, ele já tinha topado, a gente estava só alinhando as agendas, e ele faleceu de Covid agora, recentemente, o Maurício Vargas. Rapaz. Pô, que chato, cara. Enfim, fica aí o registro. Lamentável, que mais uma pessoa, né? Tá complicado, mas vamos que vamos. Aqui, essa aqui é legal, gente. Essa aqui é o seguinte: se tivéssemos de escolher entre conhecimento e virtude, a última seria, sem dúvida alguma, a melhor escolha, pois é mais valiosa. O bom coração
que é fruto da virtude, é por si só um grande benefício para a humanidade. O mero conhecimento, não. Aliás, conhecimento por si só não tem valor algum. É a maneira como você utiliza que o torna valoroso. Ninguém mandou, não. Essa frase é minha. Eu só quis fazer. Essa aí foi. Tem pistolão a frase. Tem pistolão. Essa frase não, ninguém mandou, não. Eu adoro essa frase. Eu falei, tem que encaixar ela em algum momento, em algum lugar. Vamos encaixar, comemorando, né? Comemorando um ano de M e tal. Então, eu aproveitei e encaixei. Olha, tem uma muito legal aqui que é o seguinte: estratégias de negócio funcionam quando sustentadas por uma cultura organizacional alinhada às estratégias. Bacana essa. Deixa eu ver aqui. A Jaque. Não se preocupe com as falhas, preocupe-se com as chances que você perde quando nem tenta. Aí, legal também. Deixa eu ver. Cara, o hype continua sendo política na internet, agora ainda dividido com BBB, né? Porque o pessoal fala muito de BBB. Tem uma notícia também não muito legal que o Carlos Germano mandou para a gente, falando de alguns lugares tradicionais que estão fechando na cidade do Rio de Janeiro em função da pandemia. E aí, aquele... me fugiu o nome. Ele cita aqui a Padoca, na Olegário Maciel, ele cita o Bar Salomé, também na mesma avenida, e aquele da Prado Júnior, que tem na Prado Júnior, do Sanduíche. Fechou também, rapaz. Cara, que coisa. Enfim, efeitos da pandemia. E o pessoal ainda, se continuar insistindo... A opinião pessoal, tá, gente? Aí não é nem política, não, é econômica. Se o pessoal continuar insistindo muito no lockdown, sem olhar a pandemia, vai dar ruim, cara. Tá complicada a situação. Tem que parar essa coisa de politização da pandemia. Já faz tempo que o negócio está complicado. O Fred. Quando você escuta seu vizinho tossindo sem parar e depois sente um cheiro de maconha, dá um puta alívio, né? O Fred sempre manda umas coisas... Sandro. Rapaz, não é a gente que está falando, quem está falando é o Fred. Ainda bem que no programa temos um advogado. Sim, temos um advogado e o programa é para adultos, não é para crianças. Não sei nada de penal. Aí o Jorge, que também é advogado, manda para a gente o seguinte, aliás, é um grande amigo. Quem cala nem sempre consente. Às vezes, é preguiça de discutir com gente chata. Aí, viu? Essa é ótima. Essa é boa. Luiz, a gente tem sempre um Luiz com S e um Luiz com Z. Esse é o com S. E ele bota assim, da série Constatações. Falta hospitais? Faz tempo. Falta médicos? Faz tempo. Falta equipamentos? Faz tempo. Falta remédios? Faz tempo. Gente morrendo? Faz tempo. E agora, só agora, os governadores, prefeitos e vereadores e demais políticos se preocupam com o povo. Falta vergonha na cara? Faz tempo. Aí começa a parte da galera, né, mais revoltada. Te preocupa mesmo, Sandro? Será que os caras estão preocupados? Não sei, aí tem que perguntar para o Luiz. Mas eu acho que eles não estão muito, não, hein? Pelo andar da carruagem, também acho que não estão muito, não. O Davi, ele manda para a gente o seguinte, o Google, o Twitter e principalmente o Instagram, que homenageou o ano do boi chinês, sequer estão mencionando a data mais importante para a maior religião do mundo, a Páscoa. Se você realmente quer entender o que está acontecendo, esse silêncio, entre aspas, é apenas a ponta do iceberg. Gente, esse comentário aqui do Davi é um comentário que eu tenho lido muito da Páscoa para cá, vários portais não se manifestarem, né, porque eles têm mania de fazer uma decoraçãozinha de acordo com as datas. Inclusive, teve recentemente o Pesach também, que, para quem não sabe, é a Páscoa, né, judaica, né? E aí já é outra pegada, não é o mesmo significado, mas esses grandes portais, eles deram preferência para o Ano Novo chinês, do boi chinês. Entendeu? Isso deve ter... Você que gosta aí de significados, né, de significâncias, André, você mesmo que eu estou falando, você que gosta desse tipo de coisa... Estou prestando atenção. Isso realmente é uma coisa... Tem coisa aí embaixo desse angu aí, tem caroço, tem coisa aí. É sempre por trás de muita
muita hegemonia de raciocínio. Quando todo mundo fala sobre um assunto só, fica receoso sobre. Então, se há isso, pode ser interesse comercial, pode ser não falar de Páscoa para evitar aglomeração. Sei lá, tem que saber algo que tem por trás, que às vezes a gente não sabe o que é no primeiro momento, a gente pode fazer ilações, e que o tempo acaba explicando muito do que acontece. Eu acho esquisito também. Eu acho bem esquisito, não. Algo assim a se notar, algo a se registrar e botar aquela reflexão que eu adoro colocar. Botar aquela pulga atrás da orelha, por quê? E por que especificamente o Ano Novo Chinês, né? Enfim. Bom, aí a gente já entra num papo louco aí. Vamos aqui para fechar o momento da audiência com o Paulo Henrique. Cara, isso aqui é muito bacana. Ele bota o seguinte, ele fala sobre o luxo, e ele diz que o autor é anônimo, não é ele não. Fizeram-nos acreditar que o luxo era o raro, era o caro, o exclusivo, tudo aquilo que nos parecia inalcançável. Agora nos damos conta que luxo eram essas pequenas coisas que não sabíamos valorizar. Luxo é estar são. Luxo é não pisar em um hospital. Luxo é passear pela orla do mar. Luxo é poder sair na rua e respirar sem máscara. Luxo é poder reunir-se com toda a família, com os amigos. Luxo são os olhares. Luxo são os sorrisos. Luxo são os abraços e beijos. Luxo é desfrutar cada amanhecer. Luxo é o privilégio de amar e estar vivo. Tudo isso é um luxo e não sabíamos. Vamos trazer Super Rio, essencial é visível aos olhos, né? Esse, muito legal. Bom, momento audiência feito. Vamos voltar aqui, vamos voltar na pegada. Eu queria falar agora um pouquinho, uma coisa que a gente estava conversando em off, que é muito legal. Duas coisas, aliás, que eu pontuei. O Vasco. Não, o Vasco a gente já falou bastante em off. Vamos falar... Aliás, isso dava um programa inteiro para falar do Vasco, mas aí já é outro papo também, já é outro assunto. Vamos falar, eu queria falar duas coisinhas assim, uma mais pontual, que é com relação ao direito bancário, que o Paulinho tem uma especialização em direito bancário, e a gente teve, no ano passado, a gente está tendo o boom das fintechs e tudo mais e tal, mas a gente teve, ano passado, um episódio que a gente já falou aqui várias vezes com várias pessoas. Foi o caso, se eu não me engano, do Nubank, que ficou 24 horas fora do ar. E aí aquela coisa, foi uma confusão danada, ninguém sabia para que recorrer. A gente viveu isso na agência, porque foi em época de pagamento, então, enfim, foi uma data tipo entre o dia 5 ou o dia 10, uma coisa assim, foi uma data bem complicada. E a gente teve tivemos várias complicações com relação ao banco ter saído do ar. E aí reforçou mais ainda a minha tese de gostar do Bradescão, do Itaúzão, desses bancos tradicionais, porque pelo menos eu tenho gerente para quem ligar, eu tenho o telefone da pessoa. O banco tem lá físico, né? Se o banco fechar, você vai lá ver, está aqui o banco. Enfim, aquela história que a gente até brincou em um programa recente, a gente vê que a média de idade lá da agência, aí eu falo da agência, da minha agência, é mais ou menos 30 anos, né? Essa galera, essa faixa etária de 30 para baixo, eles gostam muito desses bancos digitais, porque são bancos que não cobram taxas, dão uma série de vantagens e tal. Tudo bem, entendeu? Só que eu com esse evento do Nubank, o meu movimento foi o contrário, passei a gostar mais do Bradescão, do Itaúzão e por aí vai. Né, pela segurança. Aí vem aquele papo, mas você é tiozão. Tudo bem, eu sou tiozão, sou mais conservador, mas eu gosto de saber, de falar com o gerente. No caso, o Nubank, esse caso foi muito clássico. Eu acho que tiveram vários erros pós também, a ausência dele no ar, 24 horas, de comunicação. E aí isso me deixou muito preocupado com relação a esse tipo de atividade, de bancos digitais. Né? E outra que eu queria encaixar na sequência é a gente falar posteriormente, aí o André também pode entrar com pergunta, que até foi sugestão sua em off para a gente falar mais do protagonismo do judiciário, que eu acho que o protagonismo do judiciário nunca foi tão grande, né, nos tempos atuais, e eu acho que a gente podia
sair do direito bancário aí desse papo do Nubank e entrar no protagonismo judiciário, e aí vai dar um caldo muito legal. Paulinho, vamos embora? Vamos conversar? O que você acha aí do... Deixa eu ver se eu consigo resumir esses dois temas em mais ou menos umas 7 horas. Coisa rápida. Sobre o caso do Nubank, o que eu digo é o seguinte, Sandro, não existe mundo perfeito, não existe empresa que não falhe. E o problema, ele troca só de lado. Assim, você está olhando a foto de um lado, você está olhando do outro. O problema que aconteceu com o Nubank, que é um excepcional banco digital, virou uma unicórnio brasileira, vale uma fortuna, é recordista de contas, né? O problema que aconteceu com ele, de ficar fora do ar durante um tempo, ele também acontecia com bancos grandes, só que de outra maneira, quando você ia passar o seu cartão na máquina e a máquina estava fora do ar, né? Ou o sistema não estava ali, ou quando você precisava falar com o seu gerente com determinada urgência, mas ele não estava na agência. Então, todas as empresas atravessam algum tipo de problema, ele só vai aparecer para você de maneira diferente. O banco digital, é óbvio que você nunca vai ter um problema no banco digital de fila, mas no seu banco talvez você tenha um problema de fila, ou de porta giratória, ou alguma coisa. Então, cada empresa tem, né, o seu ponto falho, o seu eventual problema. O que é importante a gente notar não é que o problema não aconteça, qual é a atitude da empresa pós-problema. Cada problema que acontece, cada falha que, não até uma empresa que nós, como pessoas, cometemos, é uma oportunidade que nós temos de mostrar caráter, de mostrar boa-fé, de mostrar comprometimento, né? Eu falo isso com pessoas no meu escritório, da minha equipe, da minha família, explico isso para meus filhos. Assim, você está atrasado. Tudo bem, mas olha a sua atitude. Quem está atrasado chega correndo. Quem está atrasado chega pedindo desculpa. Você não chega com cara de desinteressado, né, como se não estivesse se importando com o tempo que outra pessoa te esperou. Então, se a empresa teve um problema, vamos analisar o que ela fez depois. Liberou as pessoas daquela taxa de um dia de atraso, se comunicou com as pessoas, tomou as atitudes que devia, explicou de maneira clara e transparente qual foi o problema. Agora, exigir de um banco que ele nunca, que não tem nenhuma falha, isso não acontece, porque todas as empresas, cada uma no seu segmento, um dia tem algum problema. Então, eu não sei direito o que aconteceu com o Nubank, porque eu não acompanhei na época, assim, eu realmente não recordo dos detalhes, mas a facilidade que as pessoas, principalmente os mais jovens, têm para trocar de um banco para o outro, de um banco digital, né? Eu até posso dizer, eu tenho conta digital num banco que eu abri só para o meu filho, porque ele usa o cartão para pagar a merenda na escola. Eu fiz uma conta digital, deposito lá a mesada dele, ele leva o cartão e passa no débito lá na escola para comprar merenda. A facilidade que se tem de abrir uma conta, se abre pelo celular, pelo aplicativo, sem ter que ir na agência. Então, os millennials, os jovens, a facilidade de portabilidade é tão grande que se o Nubank fosse realmente um banco problemático, ele estaria descendo a ladeira e não subindo, porque o tempo mostra que ele é bom. E eu vou te dizer com a maior tranquilidade, não é meu cliente, eu não trabalho para ele e também não sou correntista ainda, mas o tempo mostra que ele é bom, porque o número de contas está cada vez aumentando mais e os millennials trocam muito fácil. Não, mas eu não falei que ele é ruim, não, Paulinho. Eu só falei que me assustou. Você só falou do problema. Me assustou. Sandro, teve um evento no IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, a Comissão de Direito Bancário, que é uma comissão excepcional, faz eventos maravilhosos. E numa palestra da semana passada, uma professora de Portugal trouxe uma pesquisa que é assustadora. A pesquisa diz que para os jovens até 30 anos, 75% deles preferem ir ao dentista do que ao banco. Olha que coisa assustadora. O cara prefere, assim, o dentista é o lugar que eu só vou em último caso, quando eu não consigo mais evitar. Assim, óbvio, para fazer limpeza a gente vai, mas com dor, você toma remédio, você espera, você vê se melhora. Né? O cara prefere ir ao dentista do que ao banco. Então, é um caminho também sem volta. Os bancos grandes já estão fechando muitas agências, também estão investindo na digitalização. Né? As contas
digitais. Então, isso tudo vai mudar com o tempo. E o que aconteceu com o Nubank, eu não sei muito dos detalhes, mas acho que não comprometeu o sucesso do banco. Na parte do protagonismo do judiciário, esse ano foi assim. Óbvio que a gente teve o ano do Petrolão, da Lava Jato, né, que a gente assistia os julgamentos do ex-presidente Lula, mas ainda era alguma coisa assim que não mexia com todo o país, com toda Agora, a gente hoje entrega na mão do judiciário se vai abrir a igreja ou não vai abrir a igreja. E as pessoas todas, para o seu dia a dia, passam a acompanhar o judiciário. Então, se a igreja vai abrir ou não vai abrir, as pessoas antigamente diriam, claro que vai abrir, a igreja não fecha. Mas hoje ela vai te dizer, olha, tem uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques dizendo que vai abrir. Aí o cara vira, não, mas o Gilmar Mendes cassou e disse que não vai abrir. Agora, o Fux pautou para quarta-feira o julgamento pelo pleno para dizer se a igreja abre ou não abre. Então, hoje em dia, até para rezar, a gente precisa do judiciário. E, Sandro, isso aconteceu na minha casa hoje. Eu falei com vocês mais cedo. O meu filho é ansioso para ir para a escola, ele tem 10 anos, ele acordou e falou, mãe, vou para a escola? Ela falou, vai. Não tem nenhuma liminar aí, não? Por quê? Porque ontem, de manhã, teve uma liminar mandando fechar escolas e muita gente foi e voltou. Então, assim, um garoto de 10 anos perguntando se tem liminar. Assim, quando a gente, com 10 anos, a gente não devia nem saber o que era liminar. Pô, Não tinha nem sonho do que era liminar. E ideia. hoje, sim, os garotos já sabem, né? Tem STF, tem STJ, julga, né? Estão acompanhando o judiciário agora, ele que determina se quem manda abrir ou fechar é município, é governo federal. Então, tudo hoje em dia deságua no judiciário. Esses caras estão determinando como a gente tem que se comportar. A gente não está mais conseguindo se comunicar. E aí, pelo amor de Deus, Sandro, sem querer falar de política, mas você já até falou dessa polarização que a gente tem hoje, parece que, assim, se alguém que é mais para o lado de lá fala A, o outro se sente obrigado a falar B. Então, se um cara descobre a cura aqui, o outro diz que essa não serve. Aí, se o outro descobre uma outra cura ali, o outro diz que essa não serve. Então, hoje em dia, parece que a gente está obrigado a ir para cá ou para lá. E como ninguém se entende, vai tudo para o judiciário. E o pior é que, como ninguém se entende, a gente discute até o judiciário, porque hoje a gente já colocou na cabeça de cada julgador assim, esse é para o lado de lá, esse é para o lado de cá, esse é para o lado de lá, esse é pro... Então, os próprios sites especializados já ficam fazendo ficam criando as expectativas. Se tiver essa matéria, no STF vai ser 5-5 e o outro não sei como vota. Então, tudo hoje está muito polarizado e as pessoas perderam a capacidade de negociar. Algo que a gente até falou assim lá no começo, as pessoas vão precisar de muito bom senso, empatia para poder negociar. Como nos altos escalões isso não está sendo possível, briga de presidente com governador, governador com prefeito, um partido atrapalha tudo. Pô, você falou do Vasco, Sandro, pelo amor de Deus, teve um partido político que entrou com a DPF contra a eleição do Vasco. O que o partido político tem a ver com o Vasco? Sabe? Assim, tudo hoje em dia está indo para o judiciário. E isso é muito ruim, porque as pessoas deviam ter mais capacidade de se comunicar, de dialogar, de chegar juntas num consenso. O próprio judiciário está liderando um movimento que é importantíssimo, que é um movimento de desjudicialização. Não vamos levar para o judiciário aquilo que não é necessário. Vamos tentar negociar. Você mencionou o Reclame Aqui. É uma excelente forma, não de você ficar se vingando da empresa. Já que não me entregou, vou metê-la no Reclame Aqui. Tem gente que gosta, mas eu penso o seguinte, você às vezes manda um e-mail, bate no robô. Você liga, cai na atendente que não está preparada para entender a importância do assunto do seu problema ou como ele é
rapidamente solucionado. Quando você manda no Reclame Aqui, você está dando... Lembra que eu falei? O cara que está no erro, ele tem uma chance de mostrar atitude, de mostrar... Você está dando uma chance da empresa resolver. Então, muita gente que me procura, às vezes, Paulo, estou com um problema. Eu falo assim, você já botou no Reclame Aqui? Você mandou um e-mail para o saque? Você já ligou para a ouvidoria? Porque, às vezes, a gente resolve muito rápido. Você bota no Reclame Aqui, você está dando uma chance da empresa resolver. Isso vai chegar em alguém, né, com mais poderes de solução e resolve fácil. E os próprios tribunais estão criando esses mecanismos dentro dos tribunais, as comissões de conciliação, hoje em dia, até de forma virtual, você consegue ter essas plataformas de negociação que juntam as partes para negociar e não precisa ir para o judiciário. O judiciário é caro, demorado e o pior, ele não pacifica a relação. Porque se eu um dia processar você, Sandro, e você ou me processar, quando acabar, ainda que o juiz diga ao Sandro que tem razão, eu não vou ficar satisfeito. A gente talvez não continue amigo. Né? E quando você vai para uma plataforma dessa e negocia, olha, eu vou te dar um tiro. Você pacifica a relação, restabelece os laços. As empresas você volta a fazer negócio com a empresa. Assim, eu fiquei chateado porque ela não me entregou no prazo. Mas quando eu entrei lá no Reclame Aqui, ela pediu desculpa e disse que ia resolver em 2 dias. Eu fiquei satisfeito. Porque alguém lá falou assim, realmente, a gente está errado, vamos resolver. Não vamos botar esse cara para o fim da fila. Então, são 2 coisas. Protagonismo do judiciário é ruim. Assim, é ruim a gente entregar tudo que a gente tem na mão deles. A gente tem que tentar resolver o nosso problema direto com as outras pessoas. E para isso existe esse movimento de desjudicialização. É muito importante. Vamos tirar as coisas do judiciário. Hoje em dia, a gente pode escrever livros anedotários de histórias bobas que chegam no judiciário. Assim, meu Deus, levaram isso para o judiciário. Se você quiser, eu conto uma. Assim, para mim, tem uma que é... E eu estava no dia, assistindo. Óbvio que eu não tenho participação nessas ações, né, mas eu estava assistindo. Eu estava um dia num juizado esperando a minha audiência. Isso já tem muito tempo. E, de repente, entraram 2 pessoas, sem advogado. Dava até para reparar que era mãe e filho. Eles entraram conversando, sentou uma de cada lado da mesa. O juiz começou a ler, ele olhava para a cara de um, para a cara do outro e só ficava fazendo assim. Aí eu falei, que vem? O cara devia ter, Sandro, uns 45 anos. A senhora, uns 70. Eles estavam brigando porque eles moravam juntos, ele resolveu aprender a tocar flauta, ela não gostava do barulho, ela pedia para ele parar, ele não parava, e ela escondeu a flauta. Ele ajuizou uma ação para o juiz mandar ela devolver a flauta. Putz, grila. Você vê se a justiça tem que se ocupar de coisas desse tipo. Aí o juiz fez o seguinte acordo. Olha, ela te devolve e você toca só nos horários A, B e C ou quando ela não estiver em casa. Tá bom? Tá bom. Agora, precisa ir para o juiz para ele falar isso? Isso é regra de convivência da casa. Verdade. Então, o judiciário não pode ficar assoberbado de besterol, de causas pequenininhas, de causas que você, procurando a empresa, ela resolve para você. Paulo, você falou uma situação que eu vou até lembrar uma frase com analogia de futebol que sempre traz coisa boa para a gente. A partida é boa quando o juiz não aparece. É verdade. Quando o juiz aparece, a partida não... Ela desanda. O juiz tem que fazer o jogo mesmo fluir. Quando o juiz não flui... Então, baseado nessa analogia, e eu não sei quanto tempo eu tenho, porque não sei, a resposta do Paulo pode ser longa, são 2 questões que eu quero fazer na mesma pergunta. Ao mesmo tempo que o judiciário ganha essa credibilidade, ou de credibilidade não, ganha esse protagonismo. Esse protagonismo, ele entra numa crise de crédito. Existe uma crise de crédito, que as pessoas não confiam, e aí você vai para as instâncias superiores, questionam-se muito as defesas que os ministros do STF colocam a população leiga, coloca muito em jogo, a população do direito, por uma questão corporativa, não pode tornar público, mas tem suas respectivas opiniões e não concordam.
e são conhecedoras da lei, porque o STF está lá para ser o guardião da Constituição, e vocês têm conhecimento de Constituição. Tem essa crise de crédito, né? E tem um distanciamento, por incrível que pareça. Porque o advogado, muitas vezes, quando ele lida com o seu cliente, ele torna a situação distante. Ele utiliza o juridiquês, que uma pessoa mais humilde, como você deu o caso de mãe e filho, que era simples se chegasse num advogado e fala assim, olha, vocês vão para uma instância de conciliação, não precisa ir para julgamento, vamos resolver. E aí o que ele faz? Para que tenha honorários, ele cria uma causa, ele cria uma demanda, gera um dificultador para tal. Como é possível resolver essa questão desse distanciamento mais próximo? Porque você falou, olha, as questões da STF, olha, decisão, primeiro-ministro, isso aqui que seu filho mesmo falou, uma criança de 10 anos, ou seja, tornou próxima uma questão tão distante, e uma questão mais próxima, o jurídico, no caso, o corpo dos advogados, distancia. A gente tem um dever, nós advogados, de explicar sempre com muita clareza e com termos populares para que a parte entenda qual o direito que ela tem, o que você vai pedir, né? Por que você vai pedir, o que pode acontecer no processo. O advogado ele é o primeiro juiz da causa. Quando o cara te procura com uma causa que não tem razão, que não tem motivo de ser, o advogado tem que afastar esse cara do judiciário. Você tem que dizer, olha, desculpa, você não tem direito a isso. Então, muita gente chegava assim na época da pandemia e falava assim, a pandemia, eu quero não pagar aluguel. Eu falava, não pagar aluguel você pode. Você pode negociar, pedir um desconto, pedir para adiar um mês, alguma coisa. Mas não pagar assim, olha, eu não quero pagar. Não quero pagar, não dá. Então, o advogado ele tem que explicar de maneira honesta para o cliente quais são os direitos dele, para que esse cara não tenha ilusões, né? Agora, infelizmente, assim como em todas as profissões, tem profissionais que são bons, profissionais que não são tão bons, né? E criam essas ilusões. Às vezes a pessoa procura advogado pedindo uma coisa assim e o advogado conta uma história assim, né? E aí vem aquela inicial cheia de mentira que o autor às vezes nem contou nada daquilo para ele. Quando você chega na audiência e começa a falar na defesa de coisas, o autor olha para o advogado e fala assim, eu nem falei isso para você. E aí você fica assim, muito surpreso, porque o advogado pega uma petição modelo, cheia de sofrimento e aproveita para tentar aumentar uma indenização. Óbvio que eu estou falando de casos isolados, essa não é, estou generalizando, mas tem profissionais que não são tão qualificados assim. E, como você falou, juiz bom é o que não aparece. E trazendo isso para o judiciário, quando uma pessoa fala para outra que ela tem direito porque o ministro disse, ou porque o juiz deu a liminar, é porque a gente faliu como sociedade, porque as pessoas não conseguem mais conversar uma com a outra para dizer, olha, eu tenho direito, porque, olha, se fosse você poderia fazer assim, eu posso fazer assim, né? Tá no meu horário, tá no seu horário, essa loja é minha, a mesa eu posso botar até tal distância, aí começa a brigar qual é a distância da mesa e vai parar no judiciário, é a falência da relação interpessoal, é a falência da comunicação, é a Babel, né? Eu preciso ir para um terceiro para ele dizer quem está certo. E o pior, o judiciário não pacifica. É ruim, porque o judiciário ele recebe isso de terceira mão. Sabe por quê, André? Porque assim, você vai contar a sua verdade para o seu advogado. Nem sempre é a verdade do caso concreto, é a sua verdade. E o seu advogado vai contar da maneira dele para o juiz. Idem do outro lado. Então, o juiz, quando recebe, às vezes, o que ele recebe está muito distante da realidade. E ele vai ter que decidir. Ele não pode não decidir. E, às vezes, a decisão não é boa. Não é boa nem para um, nem para outro, porque quando o juiz recebeu, os fatos já eram diferentes da realidade. Não é bom para ninguém ir para o judiciário. E, olha, um advogado que está falando. Eu não estou dizendo para as pessoas que o judiciário não tem que existir, não é anarquia. Eu só estou dizendo que a melhor maneira de resolver os problemas é conversando, é chegando num acordo, num meio termo, numa solução consensual. Porque se o A e o B não resolvem, o C vai ter que impor uma solução. E se um dos dois não concordar e vier o recurso, vai ter que ir para o D. E depois para o E. E cada vez está mais distante da gente. É o ministro que está lá em Brasília
que vai ter que dizer para mim e para você como a gente tem que fazer. Ele nem sabe a nossa realidade. Ele está lá distante no gabinete dele. Era muito melhor a gente chegar num acordo sozinho. Então, esse protagonismo do judiciário é horroroso, porque o judiciário devia estar ocupado das questões estruturais, principalmente quando a gente fala de um STF. Em outros países, a Corte Suprema julga 50 processos no ano, 30 processos no ano, 40. E aqui, os caras julgam cada ministro 200 processos por dia, além desses que a gente fica vendo aí. Olha só, você lembrou de um ponto, eu lembro, rapidinho, porque já vai, eu acho até que estamos estourados, mas vai lá. Que você lembrou de um ponto, lembro daquele filme História de um Casamento, né? O casal estava meio rachado, os advogados entraram, ao invés de apacentar a situação, eles queriam a separação porque ia aumentando mais a causa, e eles tiram os honorários em cima, né? E aí esse bom senso que falta nas relações. Gente, mas, Sandro, vai lá, senão a gente não termina. A conversa sempre boa. Não falamos do Vasco. E você está em 220, meu amigo André. Então, vamos ao seguinte. Eu vou pedir uma dica de livro, rapidamente, antes da gente dar as considerações finais, né? Tem sempre aquele momento dica de livro. E eu vou, como a gente não combina nada aqui, eu vou até aproveitar uma dica de livro que a gente costuma dizer aqui, que a regra do programa é não ter regra. E a dica de livro é exatamente essa. A regra é não ter regras. A Netflix e a cultura da reinvenção. Primeiro livro do CEO da Netflix, Reed Hastings e Erin Meyer. Cara, é muito legal. Esse livro é um livro, eu vou fazer que nem o Silvio Santos. Eu não li esse livro, mas todas as pessoas que leram falam muito bem desse livro. Então, eu peguei esse livro recentemente, estava discutindo eu estava dando uma dica para um amigo meu ontem até, a gente conversando de leitura, que eu estou terminando o Sapiens, né? Eu falei aqui que o Sapiens é um livro sensacional e eu ainda não terminei. E eu botei, eu tenho uma esteira de leitura, né? Que eu leio um a um, eu não consigo ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, porque me atrapalha. Eu gosto de focar a atenção, um livro de cada vez. Então, assim, na minha esteira, depois do Sapiens, já tem outro. Mas aí eu tive que furar ontem, que ele me convenceu de ler esse aqui. A regra é não ter regras, a Netflix e a cultura da reinvenção. Então, eu achei bem legal. E ele fala que é muito bom aprender um pouco mais sobre a cultura da Netflix, empresa da qual sou cliente, gosto e admiro. Leitura excelente, com provocações fantásticas sobre a cultura organizacional de liberdade com responsabilidade e como isso se traduz em uma empresa mais inovadora, rápida e flexível. Fica aí minha dica de um grande amigo que eu tenho o maior respeito. Então, se ele indicou, vale a minha dica também. Assina embaixo. E eu, com certeza, vai ser meu próximo livro. E, de repente, eu volto aí no outro programa para falar melhor sobre o livro, mas eu sei que o cara é bom. É bom. Quem indicou é bom e eu estou indicando também. Vamos lá. Quem quer indicar, André? Fala aí. Eu indico. Sandro, já que você passou esse livro, eu não li ainda, mas eu vou indicar um livro que eu li. Foi o livro Introdução ao Filosofar, do Gerd Bornheim. Então, assim como o Paulo falou sobre o jurídico estar próximo, numa época que filosofia começa a estar próxima às pessoas, o Introdução ao Filosofar foi meu livro de faculdade, para você ver. Ele é antigo, mas ele é sempre importante, porque as lições para você iniciar nesse universo da filosofia são bem interessantes e são básicas. A filosofia você tem que questionar. Você não tem que aceitar de frente, de cara, tudo que é dito, assim como a gente aqui no meio do programa a gente falou, quando tem muitas obviedades, quando todo mundo fala, existe uma corrente hegemônica, questione, e isso você vai estar filosofando, e esse livro ensina muito sobre. Ele é fininho, mas é assim, bem bacana. Boa. Paulinho, contigo. Rapidinho? Por favor. Eu acho legal a gente ler... tentar alternar livros assim de realidade com livros de história. Ler um livro bacana do Netflix, um livro bacana, mas também romances, porque tem umas histórias que são muito legais. E eu gostei muito desse aqui, ó. Cadê? O Garoto do Convés. John Boyne. Ele escreveu O Menino do Pijama Listrado, ele escreveu O Menino no Alto da Montanha, mas esse aqui, O Garoto no Convés, é espetacular. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Sensacional. Eu gosto
com pegadas assim também, para a gente não ficar, para a gente, né, sair um pouco de livros técnicos, de livros, enfim. Sim. Acho bacana. Eu gosto muito também de biografia. Biografia é outra coisa que me prende muito, né? É bem interessante. Gente, estamos na reta final, estouramos o tempo, mas tudo bem, eu sabia que ia estourar, a gente está comemorando um ano, é normal, enfim, faz parte do jogo, né? A gente aqui, como o André falou, o papo quando é bom, a gente vai que vai. E se deixar, a gente ainda emenda mesmo o papo do Vasco, de futebol. Aí o programa vai ficar com 2 horas. Enfim, vamos para as nossas considerações finais, deixando o nosso super mega convidado de hoje, encerrando o M, né, num grande finale. Então, André, por favor, sucintamente, né, agora sem palestrar, para a gente não esticar tanto, por favor, suas considerações finais e vamos que vamos. Sempre é bom a gente ter entre nós, de forma acessível, um advogado, que é a justiça, a gente é permeado por justiça, não é nem questão de judicialização, mas a justiça ele tem que estar sempre perto da gente para a gente ter os conhecimentos e para a gente exercer a nossa cidadania, que ela é baseada em direitos e deveres. E uma coisa muito importante que eu falo, sempre penso algumas frases, alguns pensamentos dos convidados, o que o Paulo traz e que ele reforçou ao longo desse programa é o bom senso. O bom senso ele está em todas as relações, e não somente nas relações jurídicas, nas relações sociais principalmente. Então, a gente vive uma crise muito grande porque falta bom senso. Então, vamos fazer deste momento uma elégia ao bom senso. Muito bem, muito bem. Pô, tá falando verborrágico, hein, cara? Gostei. Tá bonito, tá legal. Tá bacana. Fala mais como advogado do que eu. Não é não? Pô, cara, tá já falaram que eu podia ser. Tá bonito, pô, tá legal. Bom, vamos nessa verborragia toda. Agora sim, deixar o Paulinho aí fechar o M de hoje. Paulinho, sempre bom tê-lo aqui conosco. Apareça mais vezes. Não fica vindo de ano em ano, não, rapaz. Vem mais vezes. Vamos encurtar essa distância da sua participação, porque é sempre legal, tem muito assunto para a gente conversar. O campo do direito é muito amplo, é muito grande para a gente ficar falando, só comemorando aniversário. Então, venha mais vezes. Pô, muito legal ter você aqui, você sabe, né, o quanto eu te admiro, o quanto a nossa amizade é preciosa. Então, por favor, fica o convite para você voltar, não de ano em ano, mas voltar mais vezes e tal, para participar mais. E, pô, muito bacana ter aqui comemorando um ano. Brigadão de coração. Um grande abraço, um grande beijo para toda a família. E eu não sei nem mais o que falar. É contigo agora, Paulinho. Fecha o M de hoje, está contigo a bola. Bom. Sandro, obrigado pelo convite de novo. É uma honra, um prazer. Eu estou sempre à disposição. André, foi um prazer te conhecer, ainda que virtualmente, né? Mas foi uma conversa ótima, leve, descontraída. Espero que as pessoas que assistam gostem. Esse tempinho que as pessoas perdem assistindo não seja uma perda, seja sim um ganho, que colabore com alguma coisa para cada uma delas. Se a gente conseguir passar uma pequena mensagem, já valeu a pena. E eu estou à disposição, Sandro. Não precisa ser quando você conseguir emplacar o seu 2º, ou 3º, 4º ano, mas quando quiser, pode chamar, que eu estou sempre à disposição para a gente vir falar sobre direito, sobre futebol, sobre carreira, sobre coisas. Eu estou aqui à disposição, para mim é uma grande honra, é só chamar que eu venho. Boa, muito bom, muito obrigado. Pessoal, eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, André Carvalho, muito obrigado, Paulinho, Paulo Maximilian, grande parceiro, grande amigo. Muito obrigado para você do outro lado da telinha. Lembrando que estamos sempre de segunda a sexta-feira aqui no M no YouTube. Obrigado, pessoal. Valeu, mais um programaço. Tchau, tchau. Beijo e abraço.